físico chamado Compton realizou uma importante experiência que determinou a natureza corpuscular da radiação. Esse experimento ficou muito conhecido como efeito Compton. Alguns livros chamam também esse efeito de espalhamento Compton. Compton deteve suas experiências em cima de comprimentos de onda. A experiência de Compton se baseava em incidir um feixe de raio-x sobre uma placa de grafite. E ele manteve constante o comprimento de onda incidente e mediu a onda espalhada. Para um melhor entendimento, eu vou repetir aqui em uma animação o experimento feito por Compton. Temos aqui uma ampola em que ocorre uma emissão de raio-x em várias direções e logo a seguir um anteparo com um orifício que permite que apenas os raios com uma única direção, ou seja, com um ângulo zero de desvio, passem pelo orifício. Esse raio-x, ao colidir com uma placa de grafite, que é uma estrutura alotrópica unicamente de átomos de carbono, ocorre um desvio que é detectado por um sensor. A posição que se encontra esse sensor tem como medir o ângulo formado entre o raio incidente e o raio espalhado. É comum em um experimento de laboratório os resultados obtidos serem transportados para um gráfico, para uma melhor interpretação. Foi isso que Compton fez. Então, eu vou mostrar aqui, temos aqui então o resultado obtido por Compton para a intensidade dos raios-x espalhados em 4 ângulos diferentes de espalhamento, como uma função do comprimento dessa onda espalhada. Os pontos pretos são os valores obtidos, alguns deles extrapolaram e foram desprezados. Nos gráficos obtidos, ele verificou que os raios-x espalhados possuíam máximos de intensidade para 2 comprimentos de ondas diferentes. Uma que era igual à onda incidente e uma outra com um valor maior. Observe também que esse valor variava segundo o ângulo de espalhamento. Esse deslocamento ondulatório, então ele ficou conhecido como deslocamento Compton. E matematicamente ele é indicado como delta lambda. Mas afinal, o que deveria se esperar nessa experiência pela teoria clássica ondulatória? Se esperava que o comprimento de onda que foi espalhado tivesse o mesmo comprimento de onda do raio incidente. E isso não aconteceu. Então ele postulou que o feixe de raio-x incidente não se tratava de uma onda, e sim de um conjunto de fótons. E para explicar a sua experiência, ele encarou os fótons como sendo partículas e não como sendo ondas, e que ao colidirem eles são espalhados e não absorvidos, como no efeito fotoelétrico. Ele propôs então que essa colisão ocorresse com os elétrons livres que compõem a placa de grafite. Os fótons, quando colidem com os elétrons livres do grafite, transferem parte de sua energia para o elétron. Com isso, o fóton espalhado terá uma energia menor, uma frequência mais baixa e um comprimento de onda maior. Isso explica a variação do comprimento de onda.
Resumindo tudo isso, né, podemos explicar o espalhamento da radiação eletromagnética pelos elétrons livres como uma colisão elástica entre um fóton e um elétron em repouso no referencial de um observador. A partir das equações relativísticas da conservação da energia e da conservação do momento, obtém-se a expressão matemática do deslocamento de cômputo, em que lambda-c é chamado de comprimento de onda, cômputo do elétron. Compton fez experimentos com outros materiais como alvo, né? E verificou que a frequência espalhada era independente do material usado, concluindo assim que não envolve átomos inteiros. Compton, com isso, deduziu a sua proposição que o espalhamento se dá por colisões entre fótons e elétrons livres, inicialmente em repouso. Agora uma observação do primeiro gráfico, o primeiro gráfico apresentado, né? Note que temos apenas um pico de intensidade, ou seja, não houve variação no comprimento de onda, ou se houve, foi tão pequeno que foi desprezado. Isso pode ser explicado da seguinte maneira: imagine um elétron ligado a um átomo com uma energia de ligação maior ou igual do que um fóton que colide. É possível que o elétron não seja retirado do átomo. Então o elétron está tão preso ao átomo, né, que essa colisão será considerada como um todo, ou seja, em todo o átomo. Como a massa do átomo é extremamente grande em relação à massa de um elétron, o que pode ocorrer é um ínfimo recuo, não sendo detectado. Como o ângulo θ é igual a zero, temos o cosseno de θ que seria igual a 1, que anula a expressão do deslocamento cômputo, fazendo com que não ocorra variação no comprimento de onda. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e acompanhem a sequência. Até o próximo vídeo.